era obrigatório vencer, que era o América, em casa. Porque o Uberlândia, a gente viu o estádio, é a casa do Flamengo. Essa é outra aberração do Campeonato Brasileiro. Nessas loucuras de mudança de mando, que você acaba invertendo o mando. Isso não deveria acontecer. Isso é um problemaço. Mas esquece. O América, agora, isso é o dia do Palmeiras. É o do Palmeiras. América em casa. Então, esta rodada era o jogo mais difícil do Palmeiras com o jogo mais fácil do Flamengo. Ela permitia uma chegada do Flamengo ao Palmeiras. É o que aconteceu. Agora é um mata-mata de Flamengo e Atlético, mas que é um jogo em casa para o Flamengo, não é fora. Depois o Flamengo tem o Cuiabá e o São Paulo. Então, o Flamengo, passando pelo Atlético, ele chega na última rodada olhando o que eu preciso para ganhar o título. Saldo de gols. E o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ali, se eu não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro, né? Isso. Eu ainda fico com a do Flamengo. Assim, olhando o panorama. Ambas são difíceis. Porém... Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, o Flamengo amassou o América Mineiro. Flamengo 3, América Mineiro 0. Por muito pouco, o Flamengo não saiu dessa rodada na liderança. O Palmeiras conseguiu ali 2 vezes empatar o placar, mesmo com a menos contra o Fortaleza. O jogo terminou 2-2. E agora Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do Campeonato Brasileiro com 63 pontos. Vamos acompanhar agora o react do programa Linha de Passe, falando desse Campeonato Brasileiro emocionante que muito provavelmente vai ser definido na última rodada, quando o Flamengo pega o São Paulo fora de casa e o Palmeiras também vai jogar fora de casa contra o Cruzeiro. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, América, Fluminense e Cruzeiro, com uma liderança. Ele passa, ele agora tem um caminho, em tese, mais tranquilo do Flamengo. Então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo, na tabela, para mim, o saldo é positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite a todos. Tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Se você está no vestiário do Palmeiras agora, e é claro, havia uma possibilidade, conversou-se sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas 4 rodadas. A tabela do Palmeiras nos últimos 4 jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente mais complicado era esse de hoje. O Palmeiras deveria ter perdido, dá pra gente falar isso, porque estava perdendo por 1-0. E não estava bem. E perdeu um jogador e não estava bem. Aí, numa situação normal, a maioria dessas partidas termina com derrota do time que está com um jogador a menos. O Fortaleza teve a bola para matar o jogo, para fazer o terceiro gol. Não fez. Estava diante dele um time acostumado a ganhar troféus nos últimos anos. Todos eles foram ganhos basicamente por esse núcleo. O Palmeiras não está jogando maravilhosamente bem mesmo, mas está lutando como se não fosse um time que foi tantas vezes campeão recentemente. Tá bom, a temporada não foi como se gostaria. O Palmeiras tem a possibilidade de fechar o ano, como foi o ano passado. Não vamos esquecer, é o atual campeão brasileiro, com mais um troféu. Então, se você está no vestiário do Palmeiras agora, de acordo com o que foi o jogo e o que vem pela frente, você não perdeu e você é o líder do campeonato, você está se sentindo bem, mas muito bem em relação às últimas rodadas. Bem para São Paulo esse gol. Você volta bem para São Paulo, mesmo que a coisa esteja distante demais de qualquer definição. Para 2 jogos em casa agora. 2 jogos em casa, exatamente. E mesmo que eu acho que na cabeça da comissão técnica do Palmeiras havia uma intenção real de ganhar os 4 últimos jogos. Claro. Né? Porque, assim, o que dá para dizer, além do que é possível dizer sobre o Botafogo, mas o que dá para dizer é a tabela do Palmeiras é a menos desafiadora. Sim. Do ponto de vista teórico. E a teoria ela está sendo rasgada a cada rodada. Mas isso continua sendo verdade. Só um último pitaco antes de passar para o Calçade, em cima do que falou Pedro Ivo sobre regularidade. Pode ser que a tabela, que os números, a matemática dos números, como dizia um amigo meu, a matemática dos números nem ajude. Mas o time mais regular das últimas rodadas é o Clube Atlético Mineiro. Sem dúvida. Ele não perde desde o jogo contra o Curitiba. Então o Flamengo está em ascensão. É o melhor time do segundo turno. O Flamengo está em ascensão, o Palmeiras está em manutenção, o Botafogo está em decadência. Pode ser que não dê tempo, mas pela bola que vem mostrando, Clube Atlético Mineiro. Mesmo assim, né, Calçade, em cima dessa observação aqui do Pedro, bem levantada, assim, se você pensar no meio de semana, aliás, esses jogos são todos na quarta, né? O jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, esses jogos são na quarta-feira. Do Atlético com o Flamengo. O Palmeiras, claro, está brigando pelo título, tem obrigação de vencer o América, se quiser continuar na vida. Não tem conversa, né? Veja o que o Flamengo fez hoje com o América. Mesmo o Atlético em ascensão, o melhor para o Palmeiras na quarta-feira seria um empate ou uma
uma vitória do Atlético para quem ele tem 3 pontos de vantagem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, na escolha de sequências, pegaria do Flamengo. Deixa eu ver aqui. Não tenho dúvida nenhuma. São Paulo? Pô, o jogo mais... Olha essa rodada. Olhando a do Palmeiras, para mim, o jogo mais difícil do Palmeiras, dos 4 jogos, agora só restam 3. Era o jogo fora contra o Fortaleza. Essa é a sequência do Flamengo. Fortaleza interferiu na disputa do título, que empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras. Isso. Depois de um período de seca, ainda seca, mas ela atrapalha a disputa de título. Olha a sequência, né? Você tem reta final dos próximos jogos do Flamengo. Então, ele tinha um jogo que era obrigatório vencer, que era o América, em casa, porque o Uberlândia, a gente viu o estádio, é a casa do Flamengo. Essa é outra aberração do Campeonato Brasileiro. Nessas loucuras de mudança de mando, que você acaba invertendo o mando. Isso não deveria acontecer. Isso é um problemaço. Mas esquece. O América, agora, isso é o dia do Palmeiras. É o do Palmeiras. América em casa. Então, esta rodada era o jogo mais difícil do Palmeiras com o jogo mais fácil do Flamengo. Ela permitia uma chegada do Flamengo ao Palmeiras. É o que aconteceu. Agora é um mata-mata de Flamengo e Atlético, mas que é um jogo em casa para o Flamengo, não é fora. Depois o Flamengo tem o Cuiabá e o São Paulo. Então, o Flamengo, passando pelo Atlético, ele chega na última rodada olhando o que eu preciso para ganhar o título. Saldo de gols. E o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ali, se eu não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro, né? Isso. Eu ainda fico com a do Flamengo. Assim, olhando o panorama, ambas são difíceis. Porém, é incrível, né? O Brasileirão, faltam 270 minutos para acabar o Campeonato Brasileiro para quem jogou 35 partidas. Tem time ainda que está evoluindo. Tem. Que é o Flamengo. O Flamengo tem novidades. Isso. O Bruno Henrique, lá direito, que entrou no jogo passado, entrou contra o Red Bull Bragantino, fez a jogada com o Pulgar, tal. Aí o Tite vai, escala, Cebolinha, recuperando, nítida recuperação de Cebolinha. Veja o que é o futebol, né? Às vezes trata o jogador... Assim, o problema é do jogador, não é de ser o treinador, de recuperar um jogador. Assim, ou ele se recupera sozinho, no dia a dia de treinamentos, eu tenho um contato de 1 hora, bola para cá, para lá, treina. Se ele não se recuperar sozinho, problema dele, vai pro banco. E ele parecia que se sentia como um convidado no time, né? Ele era um convidado. Sim, sim. Hoje ele é um chegou um treinador que certamente o chamou e conversou com ele um tempão. E deu maior confiança. Você já foi comigo para a seleção. Pô, Cebolinha, você já foi fantástico com a Copa América. Cebolinha, papapá. Aí o cara fez hoje jogadas que ele tentou fazer e não davam certo. Deu. Você fala assim, tem algo novo acontecendo aí. Do outro lado, o Bruno Henrique. É um destro, gosta de jogar do lado esquerdo, mas ele vem por dentro, ele faz jogada, ele dá passe, como aconteceu. Então você tem uma novidade. Pedro. Que é Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha. E o Gerson, que no começo do Tite, o Gerson vinha pro lado. Você vê que o Tite estava tentando encontrar o time. Aí quando joga com a Arrascaeta, Gerson precisa de um apoio da Arrascaeta voltando também. Tudo isso acontece. Gerson, Arrascaeta. Então é um treinador que acabou de chegar, faltam 270 minutos e o time tá... O Abel tá falando. Tá aí, galera. Esse foi o vídeo. Foi muito bem ali falado no Linha de Passe que o Flamengo é um time em evolução. O Tite tem pouco tempo de trabalho, ainda tá conhecendo alguns jogadores. Hoje ele veio com uma novidade na escalação. O Bruno Henrique voltou a ser o titular da equipe, o Luiz Araújo foi para o banco. O time começou com o Pulgar, que não tinha começado no jogo passado contra o Bragantino, devido ali a um cansaço muscular, mas ele fez essa alteração, colocando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador também rápido, também de recomposição, pelo lado direito. O Bruno Henrique está acostumado a jogar pelo lado esquerdo, ali o lado do Cebolinha, mas o Tite testou contra o Bragantino pelo lado direito, acabou dando certo ali a jogada do gol do Arrascaeta, e hoje contra o América Mineiro ele optou por começar com o BH. O Flamengo começou bem a partida ali, cauteloso, como eu falei, era um jogo complicado. O América Mineiro é um time que está jogando sem responsabilidade, é um time que já tem a sua vida definida no campeonato, vai jogar a Série B no ano que vem, então o Flamengo começou de forma cautelosa e aos poucos foi tomando conta do jogo, ali sentindo o apoio da torcida, jogou em Uberlândia, no Parque do Sabiá, onde a maioria esmagante era da torcida do Flamengo. O América Mineiro vendeu o mando de campo, como a gente já tinha informado, então a promessa era de casa cheia do Flamengo. Quando o Flamengo desembarcou em Uberlândia, já foi uma festa, torcida acreditando ainda que é possível o título, e o time correspondeu dentro de campo. Logo abriu o placar ali com o Everton Cebolinha, aos 29 ali do primeiro tempo, foi para o intervalo ganhando o jogo por 1-0 e dominando totalmente as ações.
faltava um pouco de troca de passes. Quando o Flamengo tocava a bola, conseguia abrir a zaga do América Mineiro, e isso aconteceu no segundo tempo, ali logo no início, uma tabela rápida do Flamengo, o Bruno Henrique recebeu a bola e deu uma assistência bonita ali para o Pedro fazer o 2-0, e aí o Flamengo praticamente matou a partida, teve algumas outras grandes oportunidades e acabou ampliando o placar ali no final da partida com o Everton Ribeiro, uma boa troca de passes também, um gol de letra do Everton Ribeiro. Quem sabe é um gol para o Everton Ribeiro recuperar sua forma, recuperar aquela confiança, que a gente sabe que ele é grande jogador, mas tem passado pelo momento difícil. Eu já falei aqui algumas vezes que seria legal ele respirar novos ares, o Flamengo precisa dessa reformulação. O Tite sabe muito bem como comandar esse tipo de trabalho. Ele fez isso no Corinthians, e o Corinthians acabou conquistando a Libertadores, conquistando o Mundial. Ele pode fazer isso aí também no Flamengo. Tem alguns jogadores ali que ele não deve contar para o ano de 2024. O Felipe Luiz está se aposentando, o Rodrigo Caio dificilmente continua, tem o próprio Davi Luiz, tem a questão do Everton Ribeiro, que ainda não renovou seu contrato, e o Tite está avaliando com quem ele vai contar para o próximo ano. Essa foi a ideia inicial do Flamengo quando contratou o treinador. Ele vai seguir aquele trabalho. Ele já botou como objetivo a vaga direta na Copa Libertadores da América. O Flamengo está classificado para a Libertadores com essa vitória. Vai terminar o campeonato entre os 6 primeiros, mas até tem que garantir a vaga direta na fase de grupos. Tem a chance da pré-Libertadores, terminar aqui tô sexto, mas eu acredito que o Flamengo vai seguir até o final aí, brigando com o Palmeiras palmo a palmo por esse título. A diferença é no saldo de gols, é uma diferença grande, pessoal. Na classificação, ambos têm 63 pontos, ambos têm 18 vitórias, mas a diferença está no saldo de gols. O Palmeiras tem 26 de saldo, fez 58 gols e tomou 32, 26 de saldo, e o Flamengo tem 17 de saldo, fez 54 gols e tomou 37, ou seja, é uma diferença grande de 9 gols. O Flamengo teria que tirar 9 gols aí em 2 rodadas para empatar no saldo de gols e, quem sabe, conseguir ser líder pelo número de gols marcados, que é um quesito que o Flamengo também está atrás. O número de gols marcados, o Flamengo também está atrás. O Palmeiras marcou 58 e o Flamengo 54. Então, torcer por mais um tropeço do Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o América Mineiro, o Fluminense, ambos em casa, no Allianz Parque, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro fora de casa. E aí está a nossa esperança. Porque eu acredito que contra o América Mineiro o Palmeiras vença. Contra o Fluminense, pensando no Mundial, o Palmeiras também vai vencer, vai fazer os 69 pontos. E contra o Cruzeiro é o jogo-chave. É o último jogo e jogo-chave, porque é fora de casa. O Cruzeiro está ali na briga contra o rebaixamento, está ali muito próximo, empatado em número de pontos com o Bahia. O Cruzeiro joga amanhã na rodada, então torcer aí para o Cruzeiro chegar na última rodada, dependendo ainda pelo menos de um empate, para ficar tranquilo na Série A do ano de 2024. Já o Flamengo, como a gente já passou aqui algumas vezes, vai enfrentar agora um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, jogo pegado, jogo difícil. O Atlético Mineiro vem numa boa fase, tem 60 pontos, o Flamengo tem 3 pontos de vantagem em cima do Galo. Depois enfrenta o Cuiabá, e o Cuiabá já tranquilo, já na Série A do próximo ano. E depois enfrenta o São Paulo na última rodada, jogando fora de casa, no Morumbi. O São Paulo também tranquilo no campeonato. Vai jogar a Libertadores, fase de grupos, foi campeão da Copa do Brasil. Então, é aquela conta que a gente já fez aqui no canal. É torcer para essas 3 vitórias, 72 pontos. E quem sabe um empatezinho ali do Palmeiras contra o Cruzeiro na última rodada. O Flamengo assuma a liderança e seja campeão brasileiro do ano de 2023. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.